Olá, sou o Padre Luiz Carlos, da Diocese de Bragança, atualmente pároco na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Dom Eliseu do Pará. Eu fui convidado então para falar um pouco sobre a religiosidade amazônica, feita pela aluna e amiga Geice. E com muita alegria aproveito desse espaço para dizer algumas palavras também sobre esse tema tão complexo, tão amplo, tão importante para nós. Falar da religiosidade amazônica realmente requer um espaço muito mais amplo e tempo para fazermos uma pesquisa aprofundada sobre a temática. A começar pelo próprio termo religiosidade, religião, que se discute bastante, mas na própria linguagem se entende que quando se fala de religiosidade nós estamos falando não do como, mas sobretudo do quanto a pessoa de fato é religiosa. E essa religiosidade ela se expressa em diversas formas, em diversos ritos. E na Amazônia, de fato, nós temos uma gama de expressão de religiosidade. Dentre as que já existiu aqui antes dos portugueses ou dos europeus chegarem, nós temos a religião cristã. E essa, por sua vez, começando com a Igreja Católica e depois todos os outros segmentos cristãos. E aí as coisas se pode, digamos assim, ter divergências de opiniões e até mesmo de teologia, mas nós não vamos entrar no mérito nesta questão, neste momento. Falar da religiosidade também eu não quero entrar em toda a questão do conhecimento e do significado das outras religiões populares que existe dentro da Amazônia. Se como sou padre, é claro, então vou falar daquilo que é a minha expressão de fé e a minha experiência, que está dentro do cristianismo, de maneira bem específica, o catolicismo. O catolicismo ele chega no Brasil e de maneira específica também vai chegar na Amazônia e vai ter que aprender a lidar com o povo local. Um famoso conceito que muitas pessoas não gostam é a famosa enculturação da fé. O povo paraense, de uma certa forma, ele acolhe esse anúncio da palavra, o anúncio, a proposta de Cristo Jesus, do reino de Deus, mas de uma certa forma ele dá forma, dá identidade. E eu acho que é uma das grandes expressões da religiosidade amazonense e sobretudo paraense de maneira específica, é essa expressão do Sírio, por exemplo. Eu tenho um grande amigo, Padre José Maria Ramos, que é um grande estudioso da religiosidade amazonense, de maneira específica paraense, estudioso do fenômeno do Sírio em Belém do Pará. Seria muito interessante a gente ter, digamos assim, conhecimento dos livros do que ele está escrevendo. Hoje é doutor e pesquisador deste campo. Mas é interessante a gente notar como a religiosidade se expressa através dessa cultura, através da fé, como é que a fé ela vai encontrando essas novas formas aqui no Brasil, de maneira específica na Amazônia. Eu tive um tempo, 10 anos, na Itália, e ali percebi o modo de como se vive também a fé, a religiosidade popular, a igreja oficial. Tem diferenças, embora essas duas dimensões elas caminham junto. A igreja oficial ela depende sim da religiosidade popular, e a religiosidade popular depende da igreja oficial, para dar norte e harmonia até. E no Brasil, e de maneira específica na Amazônia, nós temos isso de maneira muito clara, E às vezes, se a gente quiser de fato estudar um fenômeno, de fato acredito que seja o Sírio. Então a religiosidade amazonense, a diferença está de fato nesse modo direto, singelo, imediato, simbólico. O paraense ele é muito simbólico, ele gosta não só do símbolo, mas do concreto, do real. Portanto, daí gostar tanto da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, a corda, o tocar na corda para um devoto é muito forte. E é interessante ver como a religiosidade, essa fé, ela foi também, digamos assim, entrando na cultura do povo.
Falar do Sírio, essa manifestação de fé, de devoção em Belém do Pará, significa falar de cultura, né? Ela envolve a cultura, ela envolve todo o social, toda a dimensão social. É interessante a gente ver a religião de maneira como nós estamos tratando a religiosidade, nesses aspectos também, antropológico, não só teológico, doutrinário, mas também antropológico, cultural, econômico, social, o social total, né? Como alguns autores usam esse termo. E daí a gente vai percebendo o quanto a religião diz dentro do ser social. Em Belém do Pará, por exemplo, um fato cultural é o almoço, por exemplo, o almoço do Sírio. Embora a pessoa não seja católica ou de um outro segmento cristão, mas ele se envolve. É impossível ser um paraense, morar em Belém, estar em Belém e no dia do Sírio não se envolver com tudo aquilo que está acontecendo. Até mesmo uma pessoa ateu, ele se envolve. Por isso que a cultura ela também é uma outra dimensão que caminha de mãos dadas com a própria religião e a religiosidade. E essa é um pouco a minha experiência. É claro que é um tema tão amplo e que a gente poderia estar falando muitas coisas de como se vive essa religiosidade hoje dentro da Amazônia e no nosso Pará, né, também, porque não? Aqui também estamos dentro de uma realidade amazônica. É interessante notar de como o povo vive a fé e é bom ser respeitado. Isso às vezes a gente não respeita a religiosidade, o modo como as pessoas se relacionam com Deus, e a gente quer impor, né? Quer impor um modo que, segundo nós, é o modo correto, né? De se relacionar com Deus. E isso às vezes cria muito atrito e de respeito. Então a religiosidade ela tem um respiro muito mais amplo, sim. Sobre as formas, isso aí é um outro discurso e talvez numa outra sede a gente poderia estar discutindo. Mas a religiosidade é muito forte na nossa Amazônia, temos diversas expressões, né, que não vem um caso aqui estar anotando e discutindo sobre todas elas, mas acredito que se a gente tem um conhecimento de todas e busca vivê-la de maneira harmônica, com certeza o mundo e a sociedade amazonense só tem a ganhar, né? Sobre os valores da fé, o valor do bem, né? Quantas vezes o bem que a gente prega tanto ele não existe porque a gente não se respeita e às vezes é próprio fruto de uma concepção de religião imposta. Eu tenho que impor o meu modo de crer, né? Então a religiosidade é algo que está além, digamos assim, de uma preocupação de forma e de doutrina, mas o quanto a pessoa de fato se relaciona com o ser sagrado. Obrigado, espero de ter sido útil com essas minhas poucas palavras. Obrigado.